Bom, boa tarde. Para nós é um imenso prazer receber aqui hoje o professor Cláudio, que é o nosso mestre, um intelectual autodidata, praticamente uma biblioteca ambulante no Brasil, vocês vão ver isso certamente. E é um prazer enorme também começar esse desafio para nós aqui entre o polo da Unicamp e o polo da Universidade Federal de Tocantins, com a aula sobre a Comuna de Paris. Também gostaria de agradecer o apoio do Gilberto e do Leandro aqui no polo da Unicamp. Foi um desafio também bastante grande conseguir ligar os dois polos e tudo mais, mas até onde a gente consegue ver está dando certo. E o Jefferson lá na Universidade Federal de Tocantins. Uma ideia rápida, né? É o curso de Gestão Pública e Sociedade, um curso de especialização. E dentro desse curso nós escolhemos como uma aula especial, uma aula digna de ser gravada, essa aula sobre a Comuna de Paris. Esse ano é um ano especial, a Comuna é de 1871, nós estamos em 2011. E dentro do curso, o módulo de História recebe uma atenção especial nossa, principalmente no atual contexto, que eu diria que é um contexto de amnésia histórica, uma espécie de eterno presente. A gente desconhece absolutamente a história. Então, nada mais proveitoso do que trazer aqui, então, o professor Cláudio Nascimento para debater com a gente a Comuna de Paris. O que a gente pensou, né? O Cláudio vai apresentar suas ideias em mais ou menos 45 minutos, uma hora. Ele selecionou algumas imagens, algumas músicas, algumas fotos, alguns livros. A gente vai tentar sincronizar o máximo possível para deixar o texto pronto. E em seguida a isso, a gente vai abrir as perguntas para o pessoal de Palmas. A gente faz questão que vocês comecem aí as perguntas. Daí eu sugiro que o Cláudio anote, né? 3, 4, talvez 5 perguntas. E em seguida, a gente abre as perguntas para o polo de Campinas. É isso. Obrigado. A palavra é sua. Bom, então, em primeiro lugar, é muito grande aqui com vocês e, sobretudo, em torno de um tema que é esse da Comuna de Paris. Faz agora 140 anos, né? Agradecer também as palavras do Henrique e eu devo dizer 2 ou 3 coisas a meu respeito. Eu já disse que eu sou autodidata, e eu sou autodidata porque eu estava em Recife tentando estudar física quântica, não sei muito bem para quê, nos anos 70, por aí, tive uma militância na época da ditadura, estava num grupo de luta armada, e então tive que largar tudo, e com isso prejudicou os meus estudos, e depois no Rio, prisão, saí do Brasil, andei estudando lá fora tudo, mas fui me acostumando a estudar por conta própria, em grupos marxistas, e ler muito, né? Ler muito e montar um arquivo. Hoje eu tenho uma biblioteca com cerca de 30 mil livros, né? Eu estou tentando ver como tornar pública, e uma boa parte dessa biblioteca é sobre socialismo, é sobre autogestão. Aí da saída do Brasil me levou para a França, numa cidade chamada Besançon. São ironias da história. E nessa cidade, em 73, os trabalhadores tinham ocupado uma empresa chamada LIP. Para essa empresa, isso desenvolveu uma luta em toda a cidade, um apoio muito solidário de todas as pessoas da cidade. E foi uma luta muito interessante. E quando eu cheguei, então comecei a ter contato com esse pessoal, conhecer na época o que eles tinham feito, e descobrir que a autogestão
é algo que tem fenômenos, digamos assim, profundos. Né? Vendo a experiência da Lippe, a gente ia ver que lá em Besançon, é a terra do Proudhon, um dos grandes pensadores anarquistas, que trabalhou também uma concepção de autogestão, tinha uma grande presença de uma igreja, como uma igreja de base, que participou muito dessa luta, havia um grande trabalho de base, um grande trabalho de crítica política e cultural também na cidade. Então era uma cidade especial e que em 68 os trabalhadores também tinham ocupado empresas nessa região. Então, assim, o que eu quero dizer é que a autogestão, quando a gente vai estudar, exige uma metodologia que implique uma onda de longa duração, abordar uma memória de longo prazo, né? Possivelmente também uma memória de curto prazo, médio prazo e uma de curto prazo. Então, ela exige você fazer um mergulho na história e buscar, porque ela está sempre voltando ao presente nos momentos em que os povos, em que os trabalhadores, em geral, se manifestam através de rebeliões, de revoltas e revoluções. A autogestão esteve sempre presente em toda a revolução. Toda a revolução e nas rebeliões, ela surge com a topeira, como a gente chama, que cava subterraneamente em determinadas conjunturas quentes, ela vem à tona e traz sempre essa ideia. A ideia da autogestão, eu chamaria autogestão comunal, é a ideia de poder popular. A ideia do poder popular, a ideia de outra forma de democracia, uma democracia onde o povo é protagonista, e também traz um outro elemento fundamental, que é a questão da crítica radical sobre o Estado. Então, e outro elemento fundamental também em relação ao trabalho. Ela traz uma crítica profunda e radical em relação à organização do trabalho que existe na nossa sociedade. E uma das formas de pesquisar e estudar a autogestão é pegar o que o Mezzaro chama do social metabolismo da sociedade. Ele fala do trabalho, ele fala do capital e ele fala do Estado. Né? A autogestão, quando vem, com a sua radicalidade, ela põe lutas no sentido além capital. Né? Além do capital. Né? Bom, nós temos algo interessante sobre a questão da comuna. Eu trouxe um livro que é de 1871, só para ilustrar mais do ponto de vista cultural, que esse aí chama-se A Agonia da Comuna. É de 1871, é um livro da época, então sempre se escreve muito sobre a comuna. Então, os poderosos da época, esse é um livro nesse sentido, de tentar destruir do ponto de vista cultural e filosófico a ideia de assalto. Que isso que os trabalhadores tentaram naquele momento, assaltar o céu e transformar a terra num outro tipo de sociedade, outro modo de produção. E recentemente tem um poeta de cordel da Paraíba que fez um cordel chamado A Comuna de Paris. Né? Então não é por acaso que nesse momento, é agora, de poucos meses, você tem um poeta traçando e relatando em forma de poesia o que foi a experiência da Comuna de Paris. Junto com ele fez um sobre as ligas camponesas, outro sobre a Comuna de Canudos, a Comuna de Palmares, do Zumbi, etc. É sinal de que a topeira está cavando. Ela está vindo à tona e nós vamos falar um pouco sobre isso. Né? Então, esses elementos que vão surgindo, mostrando a vigência da ideia da comuna na superestrutura, no campo literário, mas isso significa que está refletindo algo que se passa na base da sociedade e na base do nosso mundo atual, que está atravessando uma crise profunda, não é? Uma crise de sentido de vida, uma crise econômica, uma crise global, não é? Uma crise ecológica, política, etc. E a ideia central é que
com essas ondas que surgiram. Aquela onda que surgiu em 89 no leste europeu, que desmoronou o que se chamava socialismo de Estado, ou socialismo burocrático na Rússia, Polônia, etc., etc., que em grande parte aquele sistema desmoronou devido às lutas dos trabalhadores desde 53 com propostas de autogestão. Na Polônia, na Hungria, na Alemanha, na Tchecoslováquia, toda uma onda de longa duração que a gente tem que se debruçar para entender que aquela onda que surgiu em 89 vai até 92 não é uma coisa que surge só naquele momento. A topeira cavava desde 53, quando na Alemanha os trabalhadores fizeram greve numa avenida chamada Stalin. E em 56, quando eles apresentaram proposta de sociedades autogestionárias. Então, era uma retomada de uma tradição, digamos assim, de uma cultura socialista que vinha já de muitos anos. Então, você tem aquela onda daquele período, você encontra, no momento que nós estamos vivendo, essa onda que atinge os países árabes, é uma terceira onda de rebeliões e revoltas. Revoluções eu não sei, que a mídia e todo mundo começa a dizer que são revoluções. Para ser revoluções a gente teria que ser mais rigoroso, e inclusive que projeto que se apresenta dentro de uma revolução. E pelo período que nós vivemos aí de neoliberalismo, que além de liquidar os direitos, organização dos povos, também no campo do cultural, digamos assim, instaurou uma lógica de individualismo, de que a história acabou e não há memória e não há lutas, e a gente não encontra nessas revoltas até o momento, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, está se passando agora no Egito, mas também não está resolvido. E essas questões, sem dúvida, elas vão voltar. E nós tivemos nos anos 50 no Egito o regime, enfim, que era o nasserismo, né? Que adotou a ideia de um socialismo autogestionário. Os camponeses, cooperativas e um regime que era dito, chamado de não alinhado, né? Que vem de uma fração militar, baseado na sua religião muçulmana e que lembra um pouco o que nós temos na América Latina e Central agora, sobretudo com o governo do Chávez na Venezuela, mas que é uma onda também que vem de um governo em 68 no Peru, do general Torres. Nós tivemos também na Bolívia, Torres foi na Bolívia, o Peru era o Alvarado. Enfim, então nós temos essas tradições de experiências, em todas elas estava colocada a questão da autogestão. Em que aspecto? A mudança no que diz respeito ao Estado, a questão da democracia, a relação do Estado com a sociedade, isso significa repensar a democracia, como o povo participa, como exercita, como participa diretamente da gestão da coisa pública e também no campo do trabalho. Essas experiências que eu falei, então você tem uma diversificação das formas de propriedade. E em todas elas surge a propriedade social, é a base do que a gente chama da autogestão. Então nós temos um momento aí de rebeliões e revoltas que vem ocorrendo no mundo árabe, e na América Latina nós já temos um período aí de alguns anos para trás, nós vamos voltar a esse ponto, onde você tem também transformações que são interessantes do ponto de vista de discussão sobre a autogestão, né? Eu diria que do que a gente vem pensando, vem estudando, tinha que fazer uma abordagem filosófica da autogestão, né? Ela implica a gente se debruçar sobre isso que o George Lukács chama ontologia do ser social, de você ir buscar como elemento de sociabilidade, o elemento primário, fundante das sociedades, a questão do trabalho. Não o trabalho no sentido do trabalho no modo de produção capitalista, o trabalho assalariado ou outras formas que ele adquire, mas de pensar o trabalho como a forma fundante da sociabilidade, da relação do homem com a natureza e do homem com o próprio homem, as relações na sociedade. Isso aí não acaba, quer dizer, o trabalho do ponto de vista antropológico, filosófico, o trabalho como atividade humana, digamos assim, né? Então esse elemento, quando você mergulha na história das sociedades, e você vai buscar
os elementos fundamentais dessa ontologia, passando pelo Caxas, além dele, a quem dele, nós vamos encontrar, estudando a história das civilizações, essa relação da propriedade comum, inicialmente a terra, lá nos primórdios, digamos assim, a propriedade comum, como essa propriedade, no ponto de vista superestrutural, se articula com a família enquanto a família comunal também, né? Família matriarcal, de certa forma, nas suas relações, não patriarcal. Então, nós vamos encontrar esses elementos. E como a forma de poder na sociedade é uma forma, digamos, de autogoverno, né? A maneira como se distribui as tarefas do trabalho na agricultura, a maneira como se realizavam as assembleias, isso nas comunidades mais antigas, quando você vai para etnologia, antropologia e quando você vai para arqueologia. Então, esse é um campo que necessita ir fundo porque é para buscar sentido de vida. Talvez o ponto de crise mais profundo que nós temos no mundo hoje é o esvaziamento do sentido de vida provocado pela civilização sob a hegemonia do capital, não só do capitalismo. E como buscar esse sentido de vida? Possivelmente nas experiências e valores que foram desenvolvidos nessas sociedades. E como isso se articula com esse mundo contemporâneo. Aí, alguns pensadores que se debruçaram sobre isso. Um deles é o próprio Marx. Ele vai ter um momento no Greenpeace, né, onde ele estuda as sociedades pré-capitalistas, mas no final da vida dele. Os últimos 10 anos, o Marx se dedicou profundamente ao estudo dessas sociedades que começaram a ser estudadas pela ciência exatamente naquele período. Então, ele vai exatamente se debruçar sobre a questão das comunas, das comunidades agrícolas, como é que ela se deu no Peru, no mundo da cultura pré-colombiana, cultura incaica, como que isso se deu na Ásia, como que isso se deu na Europa. Então, é um estudo muito rico, onde mostra exatamente a presença constante desse elemento que eu chamaria o princípio da autogestão comunal. Era a maneira como as pessoas se organizavam, sem Estado, propriedade comum, determinado tipo de família, e uma relação profunda do ser humano com a natureza. Não havia uma divisão. A cosmovisão não implicava essa divisão cartesiana que eu existo e há algo fora de mim que se chama natureza e que isso vem em um determinado momento e que depois o patriarcado, e quando vem o capital, radicaliza isso no sentido da natureza se transformar em matéria-prima, não é? Matéria-prima para você produzir, para a indústria, etc., etc., que leva à crise global que nós estamos atravessando hoje. Então, também aí de ver esses valores dessas comunidades. O próprio Marx dizia, bom, coisas arcaicas, mas isso não quer dizer que não sejam fundamentais para nós. Não se impressionem com a palavra arcaica. Porque quando se diz isso é pré-capitalista, aí você entra numa lógica do capital e dizer, bom, então nada disso tem mais sentido, é nostalgia, é romantismo, e na verdade não se passa assim. Então você tem o Marx, mas você tem, para vocês, da Rosa Luxemburgo, que é uma das grandes pensadoras, e a obra dela, em grande parte, é ligada no debate sobre a autogestão, na experiência da autogestão. A Rosa tem um livro chamado Introdução à Economia Política. Eram as aulas que ela dava na escola do Partido Social Democrata na Alemanha, para os trabalhadores. Depois ela juntou tudo isso e metade do livro ela vai estudar coisas que o Marx não teve condições de estudar na época dele. Exatamente mostrando como no mundo inteiro, em todos os continentes, uma boa parte desse material ela se dedica a estudar os países aqui da América Latina, a cultura incaica, etc., etc., e mostrando tudo isso que eu acabei de dizer. A questão da propriedade comum, como que isso se organizava, o tipo de família, etc., etc. É um livro que é importante porque ele nos dá uma base fundamental para entender a autogestão nesse campo do que eu chamo do princípio da autogestão comunal. Antigamente eu chamava autogestão socialista. E com o tempo eu fui vendo que esse elemento comunal ele é fundamental. E para pensar poder popular comunal.
um pouco a expressão que a gente vem utilizando mais, não só o poder popular socialista, porque a base ontológica vem dessa questão das comunidades. Outro pensador que é fundamental para nós, da década de 20, chama-se Mariátegui. É um peruano que andou bastante pela Europa e voltou para o país dele e começou então a se dedicar ao estudo da sociedade peruana, e isso exorbitando para a América Latina. Então ele vai profundamente estudar a economia incaica, os índios, como os índios se organizavam, as diversas etnias, aimares, etc, etc, etc. Então o Mariátegui é de uma atualidade fundamental para nós. E graças à expressão popular e boitempo, estão saindo as obras dele. Estão sendo publicadas, que eram muito desconhecidas no Brasil, porque é um marxismo heterodoxo. É um marxismo romântico, digamos assim, que faz uma crítica da cultura baseada no industrialismo, digamos assim, e tenta recuperar esses valores dessas sociedades arcaicas, digamos assim. Então a obra dele é uma obra fundamental. E o outro, que era o genro do Marx, chamado Paul Lafargue. Ele fez uma tese imensa estudando a propriedade, como a propriedade surgiu, como ela evoluiu, como foi se desenvolvendo, e você vai encontrar isso tudo em momentos bem diferentes da história desses pensadores, onde ele também se dedica a estudar a questão da propriedade comum, da família, como é que vai surgindo o Estado, etc, etc. Então essa é outra obra, eu acho que também não é traduzida. E mais recentemente, nós vamos encontrar aqui na América Latina, no bojo de uma experiência que vem se radicalizando, que é a experiência da Bolívia. Chama-se Álvaro Garcia Lineira. Tem um livro chamado A Potência Plebeia, e ele é vice-presidente da Bolívia e que teve um período na Holanda, na Europa, estudando o que é que Marx tinha estudado sobre essa questão da comunidade. E o marxismo, quando chega para nós, com exceção do Mariátegui, falando aqui da América Latina, é uma visão muito eurocêntrica, né? Então não conseguia interpretar qual era o papel do índio, a cultura do índio, que função teve nas nossas sociedades. Então foi necessário nesses países, e aí falando especificamente da Bolívia, todo um trabalho de pesquisa para tentar entender o que é que se chama essa cultura indígena, digamos assim. E isso porque os índios também foram se tornando atores cada vez mais fortes nos processos recentes na América Latina. Então, só para dar uma ideia de pensadores que têm se dedicado em momentos diferentes, e um que é pouco conhecido no Brasil chama-se Gustavo Landauer. Landauer é do final do século XIX, entra no século XX, ele era judeu e viveu muito tempo no campo, e ele desenvolve também uma visão, inclusive às vezes até radical demais, contra a indústria, contra as cidades. Ele pega toda a cultura alemã romântica que exatamente está valorizando toda essa cultura que diz respeito ao papel da mulher, a propriedade comum, a relação com a natureza, pequenas cidades, pequenas comunidades. E a época dele, ele participa da Revolução na Alemanha, na Bavária, em Munique, vai ser ministro da Educação e vai tentar também todo um processo educativo que respondesse mais a esses valores. Ele é assassinado, como foi assassinada a Rosa Luxemburgo e tantos outros. O Landau é muito interessante de se estudar nessa perspectiva, de ver alguém que articula essa visão marxista, com base que a gente chama no romantismo, de se dedicar e buscar valores dessas sociedades primitivas, mas não da nostalgia do passado, mas de trazer esses valores para o mundo contemporâneo, e ao mesmo tempo ele articula com essa questão das comunidades, a questão da comuna. Então ele vai estudar profundamente a história das comunas, né? Tanto do ponto de vista econômico, social, como do ponto de vista político, né? Então, quando a gente se dedica à autogestão, então tem que ir numa onda de memória longa, digamos assim, aquela memória que está lá atrás. Eu estou só colocando alguns elementos, e a Comuna de Paris seria um desses elementos da memória longa, de você cascavilhar no passado.
e ver o que é que os trabalhadores, o povo, homens e mulheres de Paris, colocaram naquele momento como a ideia de uma outra sociedade. Como gerir a cidade de Paris. Né? Em termos de memória, que eu diria uma memória já não tão longa, mas uma memória que também não é curta, mas uma memória média, nós tivemos as experiências de 56 na Hungria, quando houve uma rebelião e revolução dos trabalhadores num país que se dizia socialista e que os trabalhadores vão fazer proposta de transformação profunda do Estado e do trabalho. E com isso, claro, altera o capital. Né? Depois nós temos em 68 na Tchecoslováquia, só falando no leste europeu, onde nós vamos ter o que se chama a Primavera de Praga, porque ocorreu durante a primavera, mas que foi uma revolução dos conselhos de trabalhadores. Então, um grande debate em todo o campo da produção na Tchecoslováquia, das principais empresas, da universidade, quando diz criar um socialismo de rosto humano. Não era só um rosto humano, era criar um socialismo com base na autogestão social. Então, em 68, e a última de um ciclo que se encerra em 80, 81, foi na Polônia. Na Polônia, quando surge aquele movimento chamado Solidarność, em polonês quer dizer solidariedade, o nome em si já prenunciava coisas que vinham pela frente, e tinha um movimento sindical e um movimento chamado a Rede de Autogestão, que articulava as 3.000 maiores empresas da Polônia sob controle dos trabalhadores, num país em que a Constituição já dizia que a propriedade é social, a propriedade pertence a todo o povo. Mas isso era do ponto de vista formal, na realidade não. Então ali se encerra possivelmente o penúltimo ciclo de autogestão. Eu acredito que outro ciclo se abriu. Se abriu depois de um longo período aí de neoliberalismo e começa em 94. Em 1º de janeiro de 94 se abre um ciclo novo da autogestão, dentro de um capitalismo contemporâneo que tem mudanças estruturais e culturais profundas. Não é mais o capitalismo dos 30 anos para trás, né? E com isso traz elementos interessantes. E eu diria que a topeira, ela se deslocou. Ela estava muito centrada, ali estou falando do leste europeu, mas esse período é um período de lutas dos trabalhadores também na Europa. Né? Na Europa, ela se desloca geograficamente aqui para a América Latina. Então, em janeiro de 94, em Chiapas, quando os índios maias, se não me engano, tem todo aquele processo de luta, de uma sublevação, de uma revolta contra o NAFTA, né? O Tratado do Livre Mercado com os Estados Unidos. Ele já estava dizendo, olha, o que vem pela frente aí é algo que é radicalmente contra tudo aquilo que é a nossa cultura. Uma cultura onde Chiapas é bastante pobre, uma população indígena muito grande, e em Chiapas, então, ocorre uma retomada. Quando no leste europeu você tem um retrocesso, quando na Europa você tem um retrocesso, que é auge do neoliberalismo, e também aqui nos países da América Latina, em Chiapas, possivelmente você tem a abertura de um novo ciclo da autogestão. E esse novo ciclo da autogestão, ele termina, vai se expandindo de forma muito desigual e com dois vetores que se articulam. Um, que é a refundação do Estado, não em Chiapas, mas depois, quando o processo se expande para a experiência da Venezuela, para a experiência da Bolívia, a experiência do Equador. O Brasil é mais fria essa questão, não vem com a fervura que ocorreu nesses outros países, mas um elemento que entra é da questão do Estado. Uma refundação